Boa tarde, boa tarde. Novamente estou cá este ano no Congresso para apresentar hoje uma abordagem da terapia multifatorial sobre as doenças autoimunes. E um pouco no seguimento da doutora Susana, devo começar essencialmente por falar sobre a autoimunidade. Ora, a autoimunidade, portanto, que é uma falha na divisão funcional do sistema imunológico, desencadeia reações imunes anormais, ou seja, o sistema imunológico reage às suas próprias células. São um pouco o desconhecer do sistema imunológico ou o modo de o sistema imunológico ficar descontrolado e atacar as suas próprias células. Ora, não é normal o sistema imunológico atacar as células do seu próprio organismo, porque o normal é atacar os invasores externos. Ora, isso acontece porquê? Antigamente não se via isso, cada vez tem-se ido agravando mais as doenças autoimunes. Estudos feitos, essencialmente na Universidade de Harvard, concluiu-se que o excesso de alimentação proteica leva um pouco à desregulação dos linfócitos, dos linfócitos, essencialmente os TH17, que faz com que eles fiquem, são aqueles self e não self, os antigénios self e não self, leva a que os linfócitos TH17 sejam desregulados e comecem a atacar células do próprio organismo. A via de resposta de aminoácidos, que foi uma via que foi descoberta recentemente, demonstra que o excesso de aminoácidos, portanto, a alimentação muito rica em proteínas, excessivamente rica em proteínas, leva a uma desregulação do sistema imunitário, portanto, desse ataque dos linfócitos às próprias células. Eu, de resto, está parado, desculpem lá. Esse. Mais fácil. Agora. O excesso de proteínas, da alimentação rica em proteínas, foi essencialmente verificada nos últimos tempos por estudos feitos sobre ratos em restrição calórica. Ora, começou por uma coisa muito simples. Verificaram que uma alimentação com restrição calórica, os ratos, que são animais que têm um tempo de vida relativamente curto, conseguia-se prolongar o tempo de vida dos ratinhos em quase mais 50% do que aqueles que não tinham uma restrição calórica. E começou-se a pensar porquê? Porque antigamente pensava-se, as criancinhas rechonchudas e gordinhas e comendo muito é que são bonitas, é que são saudáveis. Atualmente pensa-se que é o contrário. Realmente o gorduchinho, o rechonchudo, o que come muito, é talvez de futuro um bom candidato a termos bons anos de vida a menos. Se nós pensarmos no que é uma restrição calórica, as calorias são ingeridas essencialmente a partir, portanto, de proteínas, hidratos de carbono e líquidos, portanto, gorduras. As gorduras são aquelas que fornecem mais calorias, portanto, mais energia, que fornecem 9 calorias por grama. Portanto, também não ingerimos uma grande quantidade dessas gorduras, porque serão benéficas e porque a maior parte dos outros alimentos que ingerimos já têm esses lípidos. E, portanto, ao ingerirmos os outros alimentos, já estamos a ingerir uma quantidade dessas gorduras, desses lípidos, que são ricos em determinados óleos essenciais e em ácidos gordos saturados e insaturados. Ora, mas a restrição calórica, muitas vezes, deve ser feita baseando-se também numa restrição de proteínas.
mas também não só, porque nós não nos podemos esquecer que diariamente o homem o ser humano perde cerca de 11 gramas de proteína por dia. Ora, são essas 11 gramas de proteína por dia que devem ser repostas, mas não é qualquer tipo de proteína. Quando comemos, é claro que o homem não pode comer a proteína padrão do ser humano, é praticamente a proteína que existe no leite materno, e não é isso que acontece. E acontece logo que desde bebés que as crianças começam a ingerir leite de vaca, de outros animais, e atualmente existem muitos compostos, lácteos para os bebés, mas começa-se a dar alimentos demasiado cedo, quando a criança deve ingerir o leite materno, para aí sim ingerir a quantidade de nutrientes e de proteínas adequadas ao seu desenvolvimento, que é a proteína padrão. A proteína padrão é constituída por aminoácidos numa proporção adequada para que, quando é ingerida, aqueles aminoácidos sejam de facto utilizados para produzir a proteína que é perdida diariamente no trabalho, por energia, por vários outros fatores, é catabolizada, portanto é perdida até pelas fezes, por vários outros órgãos, vários outros métodos da excreção, mas que são cerca de 11 gramas por dia e que deverá ser reposta. É claro que isto é como um programa de computador. Os aminoácidos estão numa proporção definida e começam a ser utilizados para produzir a proteína padrão até haver uma falta de um determinado desses aminoácidos. Aqui, assim que haja uma falta desse aminoácido essencial, claro, os outros deixam de ser utilizados para produzir proteína e aí são utilizados única e simplesmente como energia, são consumidos como energia. Paralelamente, há uma ingestão grande na nossa sociedade, uma grande ingestão de hidratos de carbono. Ora, esses hidratos de carbono muitas vezes vão produzir hiperglicémias, estados de hiperglicémia momentâneos, que faz com que o pâncreas segregue uma quantidade grande de insulina para destruir essa glicémia, esse açúcar no sangue momentâneo, especialmente se forem hidratos de carbono de rápida utilização, como os açúcares, etc. Isso leva depois a fatores de hipoglicemia, porque o pâncreas segrega uma quantidade grande de insulina, porque a resposta do organismo é que existe, uma informação do organismo é que existe uma hiperglicemia, portanto o pâncreas tem que segregar uma grande quantidade de insulina para metabolizar aquele açúcar, só que isso é falso e depois leva a crises de hipoglicemia. A fase de hipoglicemia mantém-as que o organismo diz: tens que ingerir mais açúcar, e aí faz com que a pessoa vá ingerir mais açúcar, dá informação ao organismo, ao cérebro, para que a pessoa tenha vontade de ingerir mais açúcares. Isso torna-se um ciclo vicioso. Ao ingerir mais açúcares, mais hidratos de carbono, aí vai ingerir também outros nutrientes, porque nós não comemos só hidratos de carbono puros, e a pessoa vai comer uma empadazita, vai comer um bolo com muito açúcar e com gorduras, margarinas, gorduras até saturadas, e isso é uma causa do aumento da ingestão calórica. E leva também, claro, que leva também à ingestão de proteínas. E é essa ingestão de proteínas animais, essencialmente, que leva a um excesso de aminoácidos que não são utilizados e que depois são queimados como energia e entram noutro metabolismo, que faz com que haja depois uma alteração do sistema imunitário. E aqueles linfócitos chamados, que atuam sobre os antigénios self e não self, aí ficam desregulados. Porque é essa proteína, e foi o que ficou, foi estudado, é a via dos aminoácidos em que, de facto, existem vários, entrando um pouco na terapia, conseguiu-se
verificar que existem vários extratos vegetais que conseguem anular aquele efeito negativo do excesso da proteína. Isso foi estudado essencialmente sobre o aminoácido da prolina. E verificou-se que o excesso de prolina levava a que aqueles linfócitos tivessem uma atividade muito alta, fossem muito ativos, e que depois, com a utilização de vários extratos vegetais, verificou-se que ia inibir a ação da prolina. Portanto, acima de tudo, e aquilo que o professor dizia, que é preciso nutrir-nos e não alimentar-nos, acima de tudo temos que pensar que temos que nos nutrir. E nutrir é muito importante, eu sempre digo aos meus doentes, proteínas é uma regra que eu tenho há muitos anos. Proteína deve ser ingerida sem hidratos de carbono. Ou seja, se come uma carne, se come um bife grelhado, deve de ingeri-lo sim, deve comê-lo juntamente com vegetais cozidos de preferência, para não haver um excesso de gorduras. E a carne deverá ser grelhada para não haver também excesso de gordura, visto que a carne já tem gordura. Agora, também temos, sobre as doenças autoimunes, nós que somos naturópatas, muitas vezes pensamos, o resto, deixe-me dizer-vos, por favor, que na lista do Congresso diz que eu sou osteópata. De facto, eu sou osteópata de formação, mas a minha formação base é em bioquímica. Portanto, sou licenciado em bioquímica com mestrado em nutrição e dietética e, portanto, daí que eu há muitos anos trabalho com naturopatia e com suplementos alimentares. E nós, naturópatas, temos muita ideia de que devemos sentar à secretária e receitar suplementos alimentares. Ora, o suplemento alimentar não é nada, produto natural, ou como lhe queiram dizer, não é nada se não houver uma correta orientação nutricional. E a orientação nutricional é dependente de uma história, de um questionário nutricional que se deve fazer ao doente. Eu tenho muitas vezes, alguns de vocês me perguntam, então, por exemplo, no caso das dislipidémias, portanto, colesterol, triglicerídeos, etc. Óleo de salmão. Óleo de salmão é muito bom, é ótimo. Está bem, mas temos que fazer o inquérito alimentar primeiro à pessoa. Se a pessoa de facto é alguém que já come muito peixe, já tem ácidos gordos de peixe, ingere bastantes ácidos gordos de peixe, também talvez não seja de considerar utilizarmos óleo de salmão. Mas acima de tudo temos que fazer uma restrição calórica, temos que fazer uma correção alimentar. Porque se fizermos uma restrição calórica, todos os restantes órgãos, fígado, vesícula, intestinos, rins, ativam a sua excreção, ativa-se o metabolismo da queima das gorduras retidas, portanto, das reservas gordas, e aí tem que se ativar também a excreção, normalmente a nível intestinal e a nível renal. Porque não nos podemos esquecer que numa dieta de restrição calórica, se a pessoa tem depósitos de tecido adiposo, então aí temos que ter cuidado, porque esse tecido adiposo vai ser consumido, essas energias, essas calorias que nós deveríamos, ao que ingerimos a mais e que deixamos de ingerir, então aí têm que ser consumidas pelo organismo. E então vão ser consumidas através do tecido adiposo que está acumulado. Mas essas reservas vão ser consumidas e também temos que ativar os mecanismos, os hemoctórios, que é o que nós chamamos, portanto, os hemoctórios, para fazer com que seja devidamente descartado os resíduos que ficam acumulados e, portanto, até ativar esse tipo de hemoctórios para ajudar a eliminação. É claro que os suplementos alimentares são essenciais. É por isso que eu, há muitos anos, que estudo a terapia multifatorial. E já quem me ouviu o congresso passado, tenho pena que tenha sido muito mais do que este congresso, temos muita pena que de facto não se tenha conseguido chegar a muito mais gente. Já ouvi falar na terapia multifatorial, e então o que é isso da terapia multifatorial? A terapia multifatorial, e eu que já tenho mais de 30 anos disto, a terapia multifatorial para mim parte de um princípio.
sempre fui muito adepto da fitoterapia, mas também da oligoterapia, da homeopatia e da aromaterapia, portanto, são essenciais. E é muito difícil para nós, naturópatas, pormos, de facto, uma pessoa a tomar vários suplementos e ainda por cima fazer um regime alimentar e colocar essa pessoa a tomar vários suplementos de uma hora, outros de 2 em 2 horas, etc. A terapia multifatorial, para mim, começou, de facto, em técnicas, em tecnologias, de modo a conseguir incorporar num produto, numa cápsula, numa ampola, esses vários tipos de terapias. A fitoterapia, a homeopatia, a oligoterapia, a aromaterapia. Ou seja, conseguir juntar os extratos vegetais com vitaminas, minerais, óleos essenciais e homeopáticos também. Vocês podem dizer, pois os óleos essenciais é relativamente fácil, não é muito bem. Agora as vitaminas e os minerais é muito fácil juntar num extrato, basta dissolver ou basta juntar numa cápsula e portanto aí temos uma cápsula com vitaminas e minerais. Está bem, então os homeopáticos e os óleos essenciais. Não é assim tão fácil, porque os óleos essenciais por princípio são voláteis, são muito voláteis e portanto têm que ser colocados de modo a que com o tempo eles não sejam dissipados e não saiam, porque a cápsula em si é porosa, porque é gelatina, portanto tem um determinado grau de porosidade. E os óleos essenciais, que são moléculas que são voláteis e são moléculas muito pequenas, conseguem passar por esse rendilhado da gelatina e conseguem sair e evaporar-se. Existe, e daí nós conseguimos descobrir uma determinada substância, que é um bocado composto com a beta-ciclodextrina, que é uma substância que é uma molécula que a parte exterior é hidrófila e a parte interior lipófila, ou seja, a parte interior liga-se a gorduras e a substâncias apolares e a parte exterior liga-se à água e a substâncias polares. Os óleos essenciais conseguem entrar dentro dessa molécula e ficar aprisionados no meio dessa molécula, que é uma molécula tetragonal, no meio dessa molécula, na parte lipófila, e ficam aprisionados lá dentro e consegue-se fazer com que eles, portanto, não sejam volatizados e não desapareçam com o tempo, não diminuam a sua atividade. É claro que o tempo diminui sempre relativamente, mas consegue-se diminuir bastante a sua volatilidade e o aumento de tempo de vida daquele produto. Com o tempo começámos a estudar como é que havíamos de fazer os homeopáticos. Os homeopáticos passou a ser a mesma coisa. Então desenvolvemos um método de poderá dizer isso não é homeopatia pura. De facto, não é a homeopatia de Hahnemann, porque a produção de produtos homeopáticos de Hahnemann tem um método próprio, uma farmacologia própria, mas tivemos que desenvolver um método para conseguir ter a atividade dos homeopáticos dentro de um produto, de uma cápsula, sem interferir com os outros produtos, para que eles possam isoladamente ter a sua atividade também. E aí recorremos também da beta-ciclodextrina, transformando em dinamizações consequentes do produto homeopático, de modo a que tenha a mínima quantidade de água e passando só álcool absoluto, e conseguimos incorporá-la dentro daquela molécula da beta-ciclodextrina e mantê-la ali relativamente estável. Os oligoelementos, as vitaminas e os minerais são relativamente fáceis de serem incluídos, apesar de que muitos deles também se podem transformar em organoterápicos, em organometálicos, e portanto serem incluídos também dentro da molécula da beta-ciclodextrina. E a terapia multifatorial aqui começa a funcionar muito bem em termos de terapia, abordagem para qualquer tipo de doenças, autoimunes, qualquer tipo de doenças. Uma vez que nós sabemos perfeitamente que a terapia autoimune, as doenças autoimunes respondem muito bem à terapia homeopática, mas os estudos mais recentes revelam que vários extratos, nomeadamente o extrato de uma planta chinesa que é parecido, que é uma hidrângea, que é parecido com uma planta muito vulgar em Portugal, no nosso país, bastante vulgar no nosso país, que era o hortênsia, e o alcaçuz
E o gengibre tem uma atividade muito importante sobre as doenças autoimunes, fazendo regredir as doenças autoimunes. Isto sempre, continuo a dizer, sempre acompanhado de um regime alimentar adequado e, essencialmente, de uma restrição calórica muito importante. Não nos podemos esquecer que são as proteínas os principais responsáveis por haver alterações do sistema imunitário. São elas que ativam bastante o sistema imunitário e não só ativam o sistema imunitário, como fazem uma desregulação do sistema imunitário. As proteínas que nós ingerimos têm um excesso de determinados aminoácidos que o nosso organismo não necessita. E tem uma deficiência noutros aminoácidos que o nosso organismo necessita. E, ao estarmos a consumir em demasia aquelas proteínas, fazemos com que, primeiro, aquelas proteínas não nos dão a quantidade de proteína humana necessária. E os restantes aminoácidos entram em outro ciclo, em outro metabolismo e são consumidos como energia e não servem de nada para produzir proteína. Por alguma razão, os senhores dos culturistas tomam imensos batidos de proteínas. Porquê? E comem bifes de peru, bifes de frango em doses... Eu tive um doente uma vez, é uma coisa fenomenal, eu tive um doente uma vez que me dizia que chegava a comer uma dúzia de ovos cozidos por dia. Eu não consigo perceber como é que alguém consegue comer uma dúzia de ovos cozidos por dia. Era culturista. Uma dúzia de ovos cozidos por dia, 1 quilo de salmão grelhado por dia, e era assim uma coisa exorbitante. E ainda a par disso, consumia batidos de proteínas e mais não sei o quê, coisas completamente ridículas que eu acho que não levam ninguém, não levam a lado nenhum, não levam ninguém a lado nenhum, porque eu creio que o desenvolvimento muscular é devido, sim, ao exercício físico e ao trabalho, e não a excessos de proteínas, excessos que vão sobrecarregar o fígado, vão sobrecarregar essencialmente os rins, e aí depois, no futuro, vão ter fortes consequências negativas sobre a sua saúde. Mas como isso não dá, depois infelizmente eles recorrem a outras substâncias, nomeadamente químicas, para fazer que haja um aumento de facto de massa muscular e muitas vezes até a retenção de água que faz com que os músculos dilatem. Isto só para vos mostrar que realmente é muito complicado, o ser humano é muito complicado e a nutrição, eu não digo a alimentação, a nutrição é o mais importante do ser humano. Nós sempre nos debatemos na naturopatia, e sempre há muitos anos, desde jovem, que eu sempre nos debatemos por uma alimentação correta. O meu professor, que foi o professor Fermi Cabal, já falecido, que já há muitos anos, e que participou em bastantes congressos em Portugal, e ele sempre me dizia a nutrição e a correta higiene alimentar, chamava ele, é o principal elemento para uma boa saúde e para o trabalho natural. Muito obrigado, não me quero alongar mais. Se alguém tiver alguma pergunta, terei todo o prazer. Sim. Se alguém tiver alguma pergunta, terei todo o prazer de tentar responder. Já agora, há um bocadinho quando falou dos ovos, muito normalmente eu costumo acompanhar alguns atletas. Eu costumo muitas das vezes comer mais as claras. Sim. Da gema, porque a gema vai com carvão. Sim. Então normalmente eles comem mais claras. Sim, eles comem essencialmente as claras. As claras, o que é a clara do ovo? É hemoglobina pura. Pronto. A clara do ovo é hemoglobina pura. Mas é uma proteína que, lá está, não é uma proteína completa, idêntica, padronizada para o ser humano. É por isso é que têm que comer uma quantidade muito grande. Isso é uma boa pergunta, muito obrigado. É que, de facto, isso é uma chega àquilo que eu disse. É que o excesso de proteína leva, um excesso de proteína que não seja muito idêntica à proteína padrão do ser humano, leva a um excesso de aminoácidos não utilizados, porque o nosso organismo só utiliza a proteína até ter
tem de existir aminoácido suficiente para completar a proteína humana, os outros depois ficam e são consumidos pelo organismo, são destruídos como energia, sobrecarregam o rim, sobrecarregam o fígado. É isso que eu digo. Não acho incorreto comer as claras de ovo. Acho, sim senhor. Apesar de eu achar que, por exemplo, os queijos, por exemplo, têm um metabolismo completamente diferente e podem comer bastantes gemas de ovo que não lhes causa qualquer problema. A nós causa-nos algum problema, mas o problema que nos causa é essencialmente um problema hepático. Essencialmente um problema hepático. Mas a clara de ovo poderá-se dizer, não tem problema, a clara de ovo pode-se comer aquilo que quiser. Em termos nutricionais, é um excesso, é demasiado. É demasiado. Talvez se comer um ovo por dia completo, ou 2 ovos por dia, um ovo por dia completo, antigamente costumava-se dizer que se comer um ovo por dia é equivalente a comer um bife de vaca. De facto, se comer um ovo por dia é perfeitamente suficiente em termos nutricionais. Agora, comer uma dúzia de claras de ovo por dia, primeiro, acho que é um desperdício. Deitar a gema de ovo fora é um desperdício. Em termos de desportistas, eles também não se importam muito com isso. Em termos ecológicos, em termos de saúde e saúde pública, em termos de falta de alimentos, é um desperdício deitar as gemas fora. Acho que eles beneficiavam muito mais, e o atleta beneficiava muito mais, se tivesse um correto acompanhamento nutricional para não ter necessidade de comer aquela dose tão grande de hemoglobina por dia. Porque ainda por cima depois vão comer batidos proteicos. Eu vejo no ginásio onde eu vejo, antes do exercício, tomam podem fazer o batido e bebem aquilo tudo antes do exercício. Batidos proteicos, não sei porque é que eles bebem aquilo antes do exercício, mas pronto, tudo bem, faz-me um bocado de confusão. Agora, comer uma dúzia de gemas de ovo por dia, eu acho isso um exagero. Acho isso um exagero exatamente pelo desperdício de aminoácidos que o organismo vai ter. É um excesso muito grande. Não sei se respondi à sua pergunta. Sim. Doutor, bom dia. Bom dia. Como osteopata, eu queria saber qual a sua opinião em relação ao excesso de proteína em calcificações nos ossos. É assim, a proteína, o excesso de proteína, agora leva-me a uma outra coisa que eu me esqueci de dizer, que é muito importante mesmo. O excesso de proteína leva ao aumento da inflamação. A inflamação necessita de uma grande quantidade de proteínas para acontecer. E, portanto, quando existe um excesso de proteína no organismo e existe uma lesão articular, qualquer tipo de lesão articular, não há dúvida que potencialmente há uma capacidade muito maior de provocar uma inflamação. Porque, agora, quanto à acumulação de cálcio nos ossos, portanto, quanto à correção, possivelmente, você quer dizer, em termos de osteoporose, de diminuição de cálcio nos ossos. Ao contrário, doutor. Diga. Ao contrário. O excesso de cálcio nos ossos. O excesso de cálcio nos ossos. Eu acho que, e aí, tudo bem, eu acho que o excesso de proteína leva a aumentar ao aumento dos níveis de fatores inflamatórios em circulação no sangue e que ficam nas articulações. E aí leva à deposição de cálcio em determinadas zonas inflamatórias. Porque a resposta do nosso organismo, ou a proteção que o nosso organismo tem sobre uma determinada inflamação, é a calcificação daquela zona. O acúmulo de cálcio na zona inflamada para diminuir a inflamação. O excesso de proteína, quando a minha essa resposta está, o excesso de proteína está na inflamação. Há muito mais possibilidades de haver partículas inflamatórias em circulação, de haver uma inflamação
numa articulação, e aí há uma possibilidade de acumulação de cálcio nesse local inflamatório para diminuir a inflamação, para controlar a inflamação, e aí há, de facto, uma deposição de cálcio na articulação. Por exemplo, há dois tipos. Por exemplo, muitas vezes aparecem doentes com tendinites que já não há nada a fazer porque já as têm há tanto tempo, dizem elas que são tendinites, que já as têm há muito tempo, e que não há nada a fazer porque estão calcificadas. Os tendões já têm um grau de calcificação tão grande que diminui a flexibilidade, diminui a sua flexibilidade, há um enrijamento do tendão, já não há hipótese quase de reverter aquilo. Nós tentamos reverter muitas vezes, e exatamente o modo como eu tento reverter essa situação é conseguir com que haja uma diminuição do cálcio na zona, diminuição do cálcio no local. Mas o que está provado é que, e eu faço sempre isso, eu recomendo isso a toda a gente, é que deve ser feita uma restrição calórica, nomeadamente em proteínas, para que haja uma melhoria daquela situação, daquela calcificação. É o principal. Não quer dizer que a diminuição da ingestão de proteínas vá causar que as pessoas começam às vezes com receio. Mas eu vou comer pouco e aí vou ter pouco cálcio e vou começar a perder cálcio dos ossos. Não. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver porque as proteína pode ser acompanhada de cálcio, mas normalmente não tem uma grande dose de cálcio. Aliás, o problema todo situa-se em que até existe cálcio a mais em circulação no sangue. Existe cálcio a mais. O que não existe é a possibilidade desse cálcio ser devidamente convertido e depositado nos locais que devem, porque muitas vezes há uma falta de vitamina D, que também ela causa alterações do sistema imunológico e provoca doenças autoimunes por uma falta de vitamina D. Mas, quanto a mim, e respondendo à sua pergunta, quanto a mim, o excesso de proteínas pode levar, sem dúvida, a um aumento de deposição de cálcio em determinados locais, exatamente por causa disso, porque a proteína é um dos principais elementos para produzir a inflamação. Sem um grande número de proteínas não existe inflamação. É por isso, por exemplo, na artrite reumatoide, é muito importante fazer uma dieta de restrição calórica, nomeadamente em excesso de proteínas animais, para se conseguir reverter uma situação de artrite reumatoide. Não sei se respondi à sua pergunta. Obrigado. Tenho uma pergunta. Sim. Portanto, a causa da doença autoimune tem excesso de proteína. O problema é que vai desregular o linfócito TH17. Sim. E a resposta a isto, portanto, a forma de fazer regredir, de modular ou voltar a que este linfócito volte a estar regulado, seria a resposta, não é, para a cura da doença autoimune. O controle da doença autoimune. Controle. Sim. Portanto, nunca chega a regular realmente este... Veja, eu acho um bocadinho utópico que nós dizemos que curamos completamente. Claro. É o organismo que se cura a ele próprio. Nós, como naturópatas, nunca podemos dizer que curamos. É o organismo que se cura a ele próprio. Nós temos que temos que promover as condições e aí temos que tratar no terreno, temos que promover as condições para que o organismo se cure a ele próprio. O curar ele próprio, muitas vezes as pessoas têm ideia, o curar ele próprio é ativar o sistema imunitário. Muitas vezes talvez o curar ele próprio seja debilitar um pouco o sistema imunitário, porque ele poderá ter estado demasiado excitado. No que você diz, quanto às doenças autoimunes, os linfócitos os TH17, de facto, eles vão ter uma resposta anormal e não vão entender o que é que são os genes self e não self. Ou seja, o que são aqueles os genes nossos e os que eventualmente não são nossos e que eles devem atacar, e depois aí começam a atacar os nossos também. Portanto, a restrição proteica vai levar a que não haja um máximo. Como é que eu vou explicar? Ora, vamos ver. Vamos supor
que existe uma ação muito grande, muita gente volta de si. Muita gente volta de si. Você não sabe quais são os amigos e quais são os inimigos. E muitas vezes, e é isso que acontece muitas vezes nas manifestações, muitas vezes há um elemento desencadeante e depois toda a gente começa a guerra uns com os outros. É o que acontece um pouco quando existe excesso de proteínas no organismo. Excesso de proteínas ingeridas, excesso de proteínas em circulação no nosso organismo. O nosso sistema imunitário começa a não distinguir quais são aquelas proteínas que vêm de elementos invasores, nomeadamente de vírus, bactérias, etc., e que têm que os combater, não começa a perceber quais são esses e quais são as proteínas que vêm de outros elementos que até não são patológicos, que até não provocam doença. E, portanto, aí vai atacar todos. E ao começar a atacar um, atacar o outro, começa uma guerra muito grande e aí começa a desregulação do sistema imunitário. Porque, quanto a mim, depois em cascata, todo o sistema imunitário, ativando-se aquele mecanismo, todo o sistema imunitário vai começar a ficar desregulado. Era isso que você queria dizer? Então, para regular. Como? Para regular basta diminuir a ingestão proteica. Todos os estudos atualmente, a diminuição da ingestão calórica, leva de facto a que haja uma modulação, e não uma diminuição, mas sim uma modulação e uma regulação do sistema imunitário. Então, e os multifactores aqui, onde é que entra a fitoterapia, os suplementos ou os essenciais? Como lhe digo, a fitoterapia, existem extratos de plantas que atuam diretamente diminuindo a resposta imunitária, como por exemplo o alcaçuz. O alcaçuz costuma-se chamar o alcaçuz um cortisone-like, ou seja, ele tem um efeito tal como a cortisona endógena. O alcaçuz não tem, o ácido glicilizético não tem uma ação de cortisona, mas tem sim uma ação de estimulação das glândulas suprarrenais que leva a aumentar a sua produção de cortisona em determinadas situações. A hidrângia tem uma substância, vários extratos, nomeadamente aquela hidrângia, tem uma substância que consegue diminuir a ação de proteínas sobre o organismo, sobre aminoácidos. Essencialmente, este estudo foi feito sobre a prolina, que verificou-se que, fornecendo uma quantidade aumentada de prolina ao organismo, que levava a uma ativação daqueles linfócitos chegados a sede, e quando se deu à pessoa, aos animais, neste caso foram animais, quando se deu extrato de algumas plantas, nomeadamente essa hidrângia, se verificou que havia uma diminuição do nível de prolina e, portanto, a atividade dos linfócitos chegados a sede era regular. E qual era a terceira? Qual era? Haviam 3 plantas. A hidrângia, o alcaçuz e o gengibre. E aqui atua como anti-inflamatório? O gengibre atua como anti-inflamatório. Tem uma ação muito importante sobre o anti-inflamatório e regulador também do sistema imunitário. Obrigado. Obrigado. Espero que tenham gostado. Muito obrigado então ao Dr. Ângelo Ferrão, que nos brindou novamente com a sua sabedoria, e nunca se esqueçam, a melhor forma de resolver coisas é consultar um profissional. Cada caso é um caso. Portanto, depois o Dr. Ângelo Ferrão já está por aqui um bocadinho, se tiverem mais alguma dúvida, estejam à vontade. Continuamos então com o Dr. Rui Silva, que nos vai falar sobre a doença de Raynaud e a terapia autoimune. Muito bom dia, meu nome é Rui Silva, sou natural Pacta, venho de Albufeira, tenho feito a minha formação em Espanha. Queria agradecer em primeiro lugar a oportunidade que me foi dada pelo Conselho Federativo de vir aqui apresentar a minha experiência e a minha partilha de conhecimentos. Queria começar com uma pequena história que, no fundo, foi o meu trajeto até aqui à doença autoimune. Quando me casei, o dote que recebi da minha mulher foi uma doença autoimune. Foi a doença de Raynaud, esclerodermia, um pouco aquilo que a doutora Susana dizia hoje de manhã, que quando uma doença autoimune aparece,
por norma, começa a aparecer outras doenças autoimunes. E foi isso que aconteceu com a minha mulher. O que eu prometi, além do amor e do carinho, ia que começar um trajeto novo na minha vida, que era tratar-me. E foi isso que eu comecei. Estava a nível das vendas e comecei a estudar e a começar a tirar o curso de naturopatia. Nós temos que falar de doença, mas também temos que falar de saúde. No fundo é aquilo que nós estamos aqui hoje. E saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, nos diz claramente que há um estado completo de bem-estar físico, social e psicológico. É, no fundo, a ausência de doenças e de sintomas. E se nós formos um bocadinho mais longe, vamos chegar a um resultado de equilíbrio, que é, no fundo, o alcançar o processo de autocura. Porque só nós próprios é que temos a capacidade de curar. Nós, como terapeutas, temos as ferramentas para ajudar as pessoas a seguir o seu caminho. Temos que respeitar, como a doutora Susana disse, muito bem. Mas é a própria pessoa que tem esse caminho para fazer. O nosso corpo é um órgão bastante complexo, em que, se nós interagimos entre ele também vai reagir connosco próprios. Se nós alterarmos alguma das funcionalidades do organismo, ele por si só também vai desorganizar tudo o resto. Doença. Doença é, no fundo, um distúrbio que pode ser orgânico, que pode atingir o organismo na sua totalidade ou não, ou em parte. E, no fundo, foi causa por fatores externos ou fatores internos que vão desencadear todo um processo de sintomas e de doenças. Também temos que ver quais são as causas que estão inerentes à doença, para que assim consigamos tentar evitar essas situações. A primeira causa é uma causa atómica, tem a ver a nível com os átomos, em que se divide em 5, temos o anquilosamento atómico, que é causado pela perda de átomos, de deposição. Temos a ionização de eletrões, que é a fuga de eletrões para átomos vizinhos. Temos a magnetização, que é a fuga de uma elétron que se produz no átomo de ferro. Temos a radioatividade, que é um átomo que tem mais elétrons que o número de protões que existe no núcleo. E temos os isótopos, que é a fuga de neutrões com os átomos vizinhos. Outra das causas que estão inerentes às doenças é a sugestiva. A sugestiva não é mais do que um comportamento temporal que o nosso organismo tem para situações de trauma. Muitas das vezes acontece com uma situação de despedimento, de separação. O que é que vai fazer? Vai fazer com que o organismo fique numa situação, muitas das vezes, de imunodepressão, em que vai criar uma dificuldade do organismo de reagir. Temos a parte genética, que é a herança que nós recebemos dos nossos pais, não só a nível do património, mas é aquilo que nós recebemos como nós próprios, a nossa genética. Uma alteração da nossa genética vai desencadear depois no nosso sistema imunitário também a fase de patologia. Muitas das vezes tem a ver com o grupo fosfato que radicaliza e perde o seu oxigênio. E por último, temos a parte celular. A parte celular tem a ver com os canais iónicos que são cerrados e muitas das vezes tem a ver com a questão da entrada de vírus e de bactérias e parasitas. O que é, no fundo, o sistema imunitário? O nosso sistema imunitário é a capacidade que o organismo tem de se defender perante os ataques de inimigos. E quais são esses inimigos? São os vírus, as toxinas, os fungos, os parasitas, a poluição, etc. Então, o nosso sistema imunitário tem a capacidade de dar essa resposta. Nós aqui hoje estamos inseridos num contexto militar e se nós olharmos para o nosso sistema imunitário não é mais do que o nosso sistema imunitário a defender-se. O sistema imunitário, no fundo, é a defesa natural do nosso corpo. O nosso corpo tem a capacidade, é um sistema bastante complexo e tem a capacidade de se defender. Muitas das vezes os agentes infecciosos alteram a nossa fisiologia, inclusive em situações graves pode causar a morte. Mas o nosso corpo consegue montar uma resposta rápida, que é a imunidade inata.
quando não conhece o linfácio do agente infeccioso, vai desencadear depois todo um processo de imunidade adquirida. Como é que é composto o nosso sistema imunitário? Para assim começarmos a perceber o que é o nosso sistema imunitário, ele é composto por determinados órgãos, a nível do timo, o baço, o timo talâmico, o sistema imunitário talâmico, a vis medicalis, o ponto da tinosina, os gânglios linfáticos, a medula óssea. Toda esta composição é aquilo que nos vai permitir que o nosso organismo consiga defender. E quando não se defende, quer dizer que um destes órgãos não está a fazer a sua funcionalidade. Mas também temos que perceber o que é o antígeno, o que é o agente infeccioso. É uma substância que vai tentar introduzir-se no nosso organismo e que vai permitir que o nosso organismo tenha uma reação de defesa. Quais são os meios que o antígeno utiliza? O nosso inimigo, e temos a ver, a nível do sexo, uma das doenças que foi muito falada antigamente, que tinha a ver muito com a questão do sexo, é a sida, a gonorreia, mas também a nível da aéreo, e aí podemos estar a falar a nível das gripes, das constipações. A água, muitas das vezes, é um elemento de contaminação. Os alimentos, temos falado muito aqui hoje de manhã, da parte da nutrição. E aqui entra muitas das vezes a questão dos alimentos, que nem sempre comemos os melhores alimentos. E a genética é daquilo que nós recebemos dos nossos pais. Uma vez que entra no nosso organismo, o sistema imunitário cria uma primeira resposta imunitária. E é essa que muitas das vezes vai atuar. Também temos que analisar como é que falha o nosso sistema imunitário, perceber quais são as razões que levam que o nosso sistema imunitário muitas das vezes não funcione. A primeira falha do nosso sistema imunitário é quando o antígeno alheio, que o nosso organismo não reconhece por várias situações, é quando nós, por exemplo, viajamos para um outro continente em que o nosso organismo não tem dentro dele toda a informação dos parasitas e dos vírus daquele meio ambiente. Se nós formos para a Ásia, se formos para a África, normalmente somos obrigados quase a levar vacinas das doenças que supostamente podemos apanhar lá, a malária, o dengue, etc. O que é que acontece? Esse tipo de vírus, o nosso organismo não tem no seu código de informação essa genética. O antígeno viajou através de aves migratórias ou através dos insetos. Ou, muitas das vezes, acontece que há uma mutação do antígeno, dos vírus e das bactérias. Nós vimos, a nível deste ano, em termos de gripe, houve muitas questões de gripe que foram notadas a nível do seu vírus. O segundo pressuposto tem a ver com a falha daqueles órgãos que nós tivemos a ver anteriormente, no slide. E o que é que falha esses órgãos? Música rock, acidentes, traumas emocionais, vacinas, transfusão de sangue, anestesias e ansiolíticos. Isto são as falhas para que o nosso sistema imunitário, numa primeira situação, não consiga responder. Mas, para não ficar quieto, o nosso sistema, em termos de imunitário, vai constituir uma segunda resposta imunitária, que é, no fundo, uma resposta à primeira falha do sistema imunitário. E aí, a falha do segundo sistema, a falha da segunda resposta imunitária é quando o antígeno passa ao sistema linfático e então o organismo não consegue reconhecer. Então vai desencadear as células da memória, que são células que são maturadas a nível da medula óssea, para que tenham uma resposta e consiga fazer o processo de fagocitação, que é, no fundo, engolir o antígeno para desencadear depois dentro do nosso organismo o processo de reconhecimento para poder atacar. A segunda falha, como nós vimos, é, muitas das vezes, uma resposta à primeira. E tem a ver com a atuação em que o sistema imunitário está dividido em dois eixos. Temos o eixo superior e o eixo inferior, e quer dizer que, no primeiro situação, o eixo superior não está a funcionar. Qual é a segunda, em termos do pressuposto P, que
que é outra das questões em que o nosso organismo muitas das vezes pode falhar. Vamos ver que a vis medicatis, que é a capacidade que o nosso organismo tem de se autocurar, no fundo é o nosso médico interno, é aquele que recebe a informação e depois envia para o time poder processar toda a informação para desencadear um processo de ataque. Temos o sistema imunitário talâmico, que é, no fundo, um mapa topográfico de todas as situações de vírus e bactérias. Temos o time talâmico, que é o mapa topográfico dos órgãos que nós vimos há pouco, o time do base e dos gânglios linfáticos. E, por último, temos a adaptação patológica, que é quando o nosso organismo não há condições para tratar, ele vai criar um mecanismo de adaptação para que a pessoa que tenha aquela patologia ou aquele sintoma consiga viver com um bocadinho de melhor qualidade de vida. Outra da situação, quando o eixo superior não está a funcionar, há uma resposta também em termos do sistema imunitário, que é o eixo inferior, que é a endócito, que é a mobilização dos linfócitos, a falha do time, onde vai encontrar situações alternativas, a falha do baço, os gânglios linfáticos, e, por último, também temos a questão das suprarrenais, que vai ter um papel importante em termos paliativos, que é com a limitação de cortisona. Falhando a primeira e falhando a segunda, obviamente o nosso organismo é extremamente inteligente e não quer morrer. Então vai arranjar uma terceira resposta imunitária para combater o agente infeccioso. Esta terceira resposta imunitária dá-se a nível do baço, vai a nível das imoglobinas, produzindo os linfócitos T supressores que vai atacar a nível das rickettsécias, a nível do MU vai utilizar os linfócitos T citotóxicos para atacar nas bactérias e, por último, em termos das alergias. O nosso organismo, como vimos, tem duas capacidades de resposta. Temos uma que é inata, que é aquela que nós nascemos, e temos outra que é desenvolvida, adquirida posteriormente, só quando existe um ataque do nosso inimigo. Em termos também de capacidade de resposta da imunidade inata, muitas das vezes, numa primeira fase responde entre 0 a 12 horas, e numa situação de imunidade adquirida precisa de ligeiramente mais tempo e pode demorar a nível de 5 dias. Aqui é como é que o nosso corpo dá a resposta, é um pouco a explicação do slide anterior, que é através da imunidade inata, através da imunidade adquirida. A imunidade inata é aquela que nós encontramos desde a nascença, é aquela que nós vamos recebendo desde que estamos na barriga da nossa mãe. É a primeira defesa que o organismo tem para se defender. Trata, de uma forma geral, todas as questões mais simples. Uma constipação, muitas das vezes, nós nem sequer tomamos nada e o nosso organismo responde. Como é que ela atua a nossa imunidade inata? Atua a nível de fagocitose, que é tal o incluir do antígeno para que seja reconhecido e consiga combater. É através da destruição dos micro-organismos, como vimos, através dos alimentos, nós temos enzimas digestivas e a nível dos ácidos do estômago que vão destruir a nível do nosso inimigo. É a resistência à pele e à mucosa, à invasão dos micro-organismos e através do sangue que, juntamente com as substâncias inimigas, vai reagir e vai matar o nosso inimigo. Aqui é um pouco em termos da nossa resposta, em termos do sistema imunitário. Temos duas respostas. Temos a resposta celular e temos a resposta humoral. A resposta celular vai atuar a nível dos linfócitos T e a resposta humoral vai falar a nível dos linfócitos P. Um pouco aquilo que a doutora Susana falou de manhã, com o filme que nós tivemos a ver, dos linfócitos. No fundo, a imunidade adquirida é a resposta que o nosso organismo tem quando a imunidade inata não reage ou não tem condições para atacar, e o que vai fazer é criar uma resposta reconhecendo o nosso inimigo e vai atacar. A imunidade adquirida só age quando existe uma invasão completa.
porque até lá não reage. A imunidade adquirida se realiza através dos linfócitos T e B. A nível dos linfócitos T, cria uma resposta imune direta. A nível dos linfócitos B, cria uma resposta em termos humoral, pela formação dos anticorpos. Nós vamos encontrar a nível do sangue, da linfa, dos gânglios linfáticos. Aqui é uma imagem em termos de anatomia, onde é que nós podemos encontrar o retino, a medula óssea, os vasos linfáticos. Aqui é um pouco aquilo que nós temos vindo a descrever da parte da imunidade adquirida, é aquilo que, havendo uma falha da resposta imunitária, portanto, há uma necessidade do nosso organismo reagir. E ele vai reagir, vai incluir o antígeno, vai mandar ao timo, o timo vai especificar qual é o linfócito que necessita para atacar naquele inimigo concretamente, entra novamente no sistema linfático e vai à procura do nosso inimigo para atacar localmente. Aqui é uma imagem em termos dos linfócitos, que é os linfócitos T. Normalmente, a nível dos linfócitos, nós teremos 3 linfócitos que atuam na questão do sistema imunitário. Temos os supressores, temos os cooperadores e temos os citotóxicos. Um pouco aquilo que nós falámos de manhã, também para não estar a avançar muito em termos desta matéria, só para chamar a atenção que muitas das vezes, antigamente, os médicos tiravam o timo, não tinham muito bem o conhecimento anatómico a nível do timo. E o timo, muitas das vezes, é a nossa principal defesa, e se nós retirarmos, pode, em situações, fazer com que haja uma rejeição em termos do transplante. Que os linfócitos cooperadores e supressores vão atuar de acordo, seja de vírus ou bactérias ou fungos, conforme seja o nosso tipo de inimigo, assim vai usando as interleucinas e o interferon, que é no fundo aquilo que os médicos fazem, que é com o ibuprofeno, que é abrir os canais iónicos. Os supressores muitas das vezes estão relacionados com alergias, se nós tratarmos a nível do nosso sistema imunitário, a nível dos supressores, muitas das vezes as alergias deixam de existir. Temos que ver, quando tratamos a nível das alergias, qual é o tipo de hormona em termos do hipotálamo que está a fazer uma reação. Quando há uma alergia, tem uma somatização em termos do nosso sistema hormonal. Aqui é a nível dos linfócitos B, que segregam antígenos que são substâncias reativas. Estas proteínas são grandes e capazes de combinar com os antígenos e destruí-los. Quando falha os linfócitos T, e aqui é o tema um pouco daquilo que nós estamos a falar, que é as doenças autoimunes. A doença autoimune é mais do que o nosso sistema imunitário, por qualquer razão, e nós vemos as razões anteriores, que falha. E ao falhar não vai reconhecer as células do seu próprio organismo e vai começar a atacar como sendo um inimigo. E por isso dá-se as doenças autoimunes. Aqui foi o ter de identidade que eu recebi da minha mulher quando me casei, que é uma doença em termos de lúpus, esclerodermia, raiô, e se nós vimos, o organismo vai procurar as áreas mais fragilizadas do corpo, pode começar. Desculpe. Pode começar, normalmente, em termos de esclerodermia e raiô, tem muito a ver com a parte vascular, mas depois, no decorrer da doença, vai começar a atacar a nível de coração, pulmão, rim, articulações. A doença autoimune ocorre quando o sistema imunitário não perde a capacidade de reconhecer o que era original de fábrica, que não consegue reconhecer como sendo seu e começa a atacar. Muitas das vezes as doenças autoimunes, e se nós começarmos a ver nas estatísticas, têm vindo a aumentar um pouco pela atitude que a medicina alopática tem estado a ter no momento da ação em termos de tratamento. Está muito ligado a toma de antipiréticos, antibióticos, antihistamínicos e anti-inflamatórios.
muitas das vezes são as causas para o aparecimento mais tarde de doenças autoimunes. O resultado, com a atitude que nós temos muitas das vezes na nossa vida, é uma degradação do nosso sistema imunitário. Solução é aquela que eu conheço, é a naturopatia. Obviamente que aqui temos debatido outro tipo de soluções, a medicina tradicional chinesa, a homeopatia, a íris, todas elas são válidas porque cada um de nós tem o seu conhecimento e tem as melhores ferramentas naquele momento para aquele tipo de paciente, para aquele tipo de sintomas. O que eu digo que é uma medicina recente, é a alquinatura, tem sido desenvolvida por um naturopata espanhol há mais de 20 anos, em que temos tido com sucesso o tratamento de doenças autoimunes, desde esclerodermia, esclerose múltipla, e o que nós vimos. E é, no fundo, olhar para o ser humano como um ser holístico, como um todo, olhar para o corpo, para a mente, para o espírito, e fazer com que a pessoa também tenha a noção que tem que ter um papel ativo. Muitas das vezes os nossos pacientes querem ter um papel passivo, querem tomar um comprimido ou a proteína ou um aminoácido e sair do nosso gabinete e já estarem curados. Não. Temos que começar a mudar um bocado as mentalidades e dizendo aquilo que nós temos falado em termos da nutrição e aquilo que falávamos também de manhã da educação em termos alimentares, mas também educação em termos emocionais e, acima de tudo, a necessidade que a pessoa tem de mudar os seus hábitos, de crescer pessoalmente. Aqui são doenças de Raynaud, que têm a ver com as alterações a nível das artérias, que é livre. Numa primeira fase as mãos ficam pálidas, depois começam a mudar para uma cor vermelha e posteriormente azul. Aqui é uma situação mais aguda em termos de esclerodermia, muitas das vezes elas estão juntas. Como é que nós podemos tratar? Tratando com terapias naturais, porque de certa forma não fazem uma agressão ao nosso organismo, mas também temos que tratar a pessoa como um ser emocional. E muitas das vezes o stress, o medo, a angústia, o rancor, a raiva, todas aquelas situações negativas vão produzir no nosso organismo uma imunodepressão que vai levar a que o nosso organismo fique bloqueado em termos de sistema imunitário e não consiga dar uma resposta eficaz. A alquinatura entende como doente aquela pessoa que rompe as leis da natureza. É aquela pessoa que não tem uma vida equilibrada, não tem uma vida estável, e muitas das vezes passa pela alimentação, passa pelo stress, passa pela parte emocional. Cada um de nós é um ser único. O caminho a seguir é pessoal. O importante é que todos nós tenhamos todos os dias 5 minutos para nós e que alimentemos a nossa vontade de viver. Porque hoje em dia, grande parte dos nossos pacientes já perderam a vontade de viver pelos problemas que têm tido. O que nós tentamos em termos de alquinatura é que a pessoa tenha uma autoconsciencialização e uma autorresponsabilização. É a pessoa entender que o mecanismo que tem é dentro dela e é esse mecanismo que consegue curar. Um caso prático, em termos de alquinatura, como é que nós trataríamos doenças autoimunes? O que é que nós vamos fazer numa primeira fase é definir, em termos do sistema imunitário, qual é a falha que está a ter. Nós vimos que podia ser o timo, o aços, o sistema talâmico. Então o que nós vamos fazer é descarregar, numa primeira fase, o timo, utilizamos a mocha, que é a nível de calor, vamos utilizar o tálamo para, com o laser, dar vibração. O que nós vamos fazer é a parte atómica, vamos criar um caos atómico, o átomo desceu da sua órbita e com este tipo de estímulos, em termos bioenergéticos, vamos aumentar o nível do tálamo, da defesa. Vamos utilizar um meridiano do sistema imunitário, fazendo ações de acupuntura para estimular o ponto. Vamos utilizar também a nível do nosso método interno, que é um meridiano que nós temos vindo a desenvolver, que é a capacidade do organismo tem de se curar, e aí vamos utilizar o metal. Vamos utilizar um pouco como a apresentação anterior, a fitoterapia. A fitoterapia é uma das terapias que são utilizadas para
a abertura de canais iónicos. Vamos utilizar numa situação o cacau, a equinácea e depois vamos também ter um papel nutricional. Vamos utilizar parte dos nutrientes para subir nas defesas do nosso organismo. Depois de termos tratado a parte do sistema imunitário, vamos começar a trabalhar a parte local. E aqui vamos mudar a nível do estímulo, vamos estimular a nível das mãos e dos pés, que é onde está a falha no sistema de Raynaud, e vamos passar a nível do meridiano, já não estamos a trabalhar a nível do sistema imunitário, e vamos começar a trabalhar a nível do coração. No fundo, também temos que mudar a nossa atitude. E muitas das vezes doenças autoimunes, e estou a falar especificamente neste caso concreto do Raynaud, têm por trás uma questão emocional muito grande. É uma pessoa que muitas das vezes recusa-se a ter uma alegria. É uma pessoa com muitas ambições, com desejos cheios de emoções fortes, mas no momento da ação retrai-se, tem medo. É uma pessoa insegura, hesita quando está perante duas situações. É uma pessoa que não se permite crescer. É uma pessoa que tem medo de abrir o seu interior, o seu coração. Não ouve o seu verdadeiro ser interior. Isto é o que está por trás de uma situação de Raynaud ou esclerodermia, ou se nós pegarmos, podemos transladar para outro tipo de situações. Muitas das vezes uma doença está relacionada com a parte emocional. O que é que nós precisamos fazer? E é isso que eu tento fazer com os meus pacientes, é ter uma atitude, sentir-se feliz. Temos que sentir todos os dias feliz, mais feliz todos os dias. Fechar a porta ao passado, desapego. Muitas das vezes estamos agarrados a situações que não nos dizem nada. Tomar consciência dos meus atos. Dar valor àquilo que é importante para mim. Fazer aquilo que eu gosto. No fundo, é expressar os nossos sentimentos sem ter medo de represá-los. Sermos nós próprios. No fundo, é decorar a tua vida como tu queres. E é aquilo que eu acabei de fazer. Hoje foi decorar a minha vida com esta oportunidade que tive de dar o conceito federativo. Foi decorar a minha vida com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu sei e partilhar um pouco da minha experiência com todos vocês. Muito obrigado.